Olá! Está no ar o Pod Festa, aquele podcast voltado para o pessoal que adora uma festa. Quem está pensando em casar, quem vai fazer 15 anos, para as formandas, aniversariantes, enfim, aqui a gente fala dos bastidores com os melhores profissionais do mercado, que são os nossos convidados. O podcast Pod Festas está nas plataformas, no YouTube como videocast e no Spotify, que você pode ouvir em qualquer lugar, em qualquer momento. Olha só que maravilha. Baixa e depois no seu momento especial lá, até dirigindo. A Cris sempre fala na academia, que ouve quando está viajando. Então, é um momentinho bem especial para ouvir o Pod Festas. O Pod Festas é feito pela Cris Caleiro, celebrante, pela Adri Umes, organizadora, e por mim, Denise Bittencourt, também organizadora. Então, eu, Denise Bittencourt, sou a host da vez, que hoje tem o prazer de receber a Carolina Isopo, o Alex Alonso, desculpe, até eu fico lá, e o Alexandre, parecidos, e o Alexandre, que são da Alfaiataria. Nós vamos falar um pouquinho bastante, nós temos 1 hora de papo para falar da importância do dress code no cortejo. Olha quanto assunto a gente vai ter, vocês vão ver que vai passar rapidinho, a gente vai querer mais tempo. Enfim, vou apresentar a Carolina Isopo de Assis, que é do Ateliê Virginia Mansan, com nova sede na cidade de Gravataí. Depois você vai contar direitinho essa história aí da nova sede, sim, que eu sei que é bombástica. Lá um espaço super legal. Ela tem sociedade com a sua mãe, a Magda, que dá o nome do ateliê, é a avó Virgínia. É isso? A minha bisavó, bisavó, na verdade. Nem olha só, a Carolina está na quarta geração de mulheres que fazem vestidos de noiva. E dessa geração, atualmente são 10. Isso? Conta Nós temos mais ou menos umas 10 estilistas na nossa família. É uma família totalmente, artística. Olha que legal isso. Então, fala mais um pouquinho, Carolina, dessa apresentação aí que eu te fiz. Conta mais um pouquinho. Sim. Da tua formação, de como começou. Certo. Eu trabalho com noivas desde que eu cresci, eu vejo, as noivas. Eu sempre trabalhei, sempre estive junto à minha mãe, dentro do ateliê onde ela trabalhava, que é a minha Dinda. Então, a minha vida toda eu cresci nesse universo. Eu tentei fugir, tentei fazer algo diferente, mas meu amor pelas noivas é incondicional e cada vez é maior. Então, a minha formação, depois da faculdade, eu fiz faculdade de moda. Na verdade, era um curso técnico na época, não existia aqui em Porto Alegre. Então, eu fiz esse curso, eu fiz faculdade também de design, depois eu fui para o design de joias, enfim, sou especialista em modelagem. E muitas viagens também, Carolina, para trazer essas tendências. Eu acho que, principalmente, quem trabalha com moda tem esse lado artístico muito grande. Então, assim, as minhas maiores paixões são livros, são museus. Então, eu acho que tu buscar a tendência, tudo ligado, a arte e a história tá ligado, Então, assim, eu venho de uma formação realmente grande de estudos e nunca para, E sou realmente apaixonada por noivas. Já trabalho há 25 anos. Olha, meu Deus, começou com 5. Não, com 15 anos. Então, eu fui crescendo e fui me apaixonando pela essa arte, E eu acho que a minha maior vocação mesmo é atender a noiva, assim, eu tenho um diferencial. Um carinho especial, porque elas são especiais. Eu acho que não é só aquele dia, mas é todo o processo e é isso que realmente eu amo fazer e quero fazer por muito, muito tempo. Que legal. Alex, conta aí como começou a tua trajetória. Bom, eu trabalho já no ramo mesmo, tem 15 anos. Vou ano que vem para 16 anos já de profissão. Comecei em 2008 em uma loja bem conceituada aqui na cidade de Porto Alegre. Uma loja que trabalhava muito com a questão de locação de roupas. Existiam algumas roupas para venda, mas era realmente muita roupa para alugar. E na época, eu lembro que
eu trabalhava, fazia as locações, mas quando eu fazia as vendas, eu via a expressão muito feliz de ter uma peça nova com o cliente. E depois fui vendo a expressão no sob medida. Depois de um tempo eu fui convidado a ir a São Paulo, trabalhar numa alfaiataria premium, de um alfaiate bem conceituado no mercado nacional. Ele me fez um convite através da Solane, que me indicou para ele. E lá eu conheci o mundo mais, esse universo mais premium da alfaiataria. Assim, totalmente voltado ao luxo, tecidos importados, modelagens totalmente diferenciadas e design, que é uma coisa que a gente sempre vinha conversando com o meu sócio Alexandre, que sempre foi voltado a ver grandes filmes, ver a vestimenta dos atores principais, a imponência que a roupa mostrava. Então eu vi isso muito em São Paulo. Eu vi como São Paulo prioriza. Depois voltei para a mesma loja que eu havia começado, recebi o convite de novo para trabalhar lá, mas eu sempre tive aquele desejo de empreender, de ter o meu próprio negócio. Trouxe tudo que eu aprendi de São Paulo para essa loja e decidi então aplicar todos os métodos que eu aprendi em São Paulo para mim mesmo e ter a minha própria loja com o meu conceito totalmente artesanal da alfaiataria, voltada a esse estilo premium. E aí tu encontrou o Alexandre para fazer uma parceria, um casamento. Conheci o Alexandre no meio do caminho, vi o talento que ele tinha, porque ele realmente tem um talento muito diferente do que eu já havia conhecido aqui em Porto Alegre. Eu vi uma roupa que ele tinha feito e eu falei, meu Deus do céu. O cara. Isso eu nunca conhecia até então. Nada contra lugares que eu havia trabalhado ou pessoas que eu havia conhecido, sim, mas o talento artístico dele eu ainda não havia conhecido aqui na cidade. Então foi quando eu fiz um convite para ele se juntar comigo e começarmos a trilhar um caminho juntos. E assim nasceu a Alonso Alfaiataria. E agora conta, Alexandre, um pouquinho da tua história. Como é que tu veio parar aqui? Porque pelo sotaque não é gaúcho. Apesar de ser filho de gaúcho, mas sou natural do Amazonas. Meu pai se mudou para lá tem mais de 30 anos já, então acredito que até ele se considera mais amazonense do que gaúcho. Mas nunca se perde as raízes, né? E atualmente estou com 31 anos, eu moro aqui em Porto Alegre desde os 25 e, querendo ou não, eu sou o mais jovem nesse ramo, entendeu? E vim realmente aqui com o intuito de aprender alfaiataria, porque na minha terra, se aqui já é escasso, imagina lá para a região norte. Nem se usa, né? Nem com esse calor todo que faz lá, é impossível, né? Usar um casaco. Sim. Tá fazendo 35 graus, o pai dele disse essa semana lá, meu Deus do céu. Sim. Mas pela vida de Instagram que a gente assim, se alimenta hoje em dia, eu vi esse universo da alfaiataria artesanal. Isso. E aí vi que é um universo paralelo de consumo de roupa de alto nível que tu tem. Assim como os estilistas é pro ramo feminino, os alfaiates é pro ramo masculino. Só que é muito pouco divulgado esse universo, entendeu? E no Brasil em si, tu conta no dedo alfaiates de alto nível que ofertam no mercado roupas que tu vê só mundo afora, na Europa, Estados Unidos, lá para os Coreias da vida. Então, vendo esse mundo, eu decidi que era isso que eu queria da vida. E um pouco tarde, tem gente que é mais velho que eu que ainda não se descobriu, mas eu me considero que eu me descobri um pouco tarde, porque é algo que me frustrava, eu ficava assim um pouco sem saber o que fazer da vida. Então, quando eu descobri esse universo, eu realmente me achei na vida e hoje sou muito feliz com as minhas escolhas. Então, vim para cá com o intuito de aprender, fui acolhido pela minha família, que tem aqui por parte de pai. Então, o começo foi bem difícil, mas graças a Deus eu tive um teto aqui e comecei a trabalhar com esses alfaiates ali do centro. Em específico, o seu Stefano Kossilk, que ele era um alfaiate lá do centro que me acolheu. E isso é muito importante. Tem muito alfaiate que não gosta de transmitir seu conhecimento. Porque a grande maioria são pessoas de idade e não tem mais muita paciência. Entendeu? Então, mas ele assim, teve paciência contigo. Eu ia falar isso, é mais pela idade, por já não ter mais a paciência de ensinar que acontece. Uhum. Mas assim, durante toda a minha trajetória de alfaiataria, que são 5, 6 anos aí, não é muito, o aprendizado foi mais autodidata mesmo e por experiência. Eu já soube que é um dom. Alguém me contou, né, Carol? É verdade. E vou dizer mais uma coisa, ele não está falando toda a verdade. Além do dom dele, que ele é uma pessoa realmente autodidata, que realmente estudou e tem o dom de Deus,
ele é uma das pessoas que trabalha tanto quanto eu, que eu já vi na minha vida. Sim. Era sábado, domingo e feriado, tava seu Alexandre lá trabalhando durante quase 20 horas por dia. Então, assim, ele sempre foi muito dedicado à profissão dele. Então, desculpa até intrometer naquela... Até porque que ela fala isso? Porque realmente a empresa Alonso, quem foi que deu a primeira força e o primeiro empurrão para que ela nascesse de fato foi a Carol. A ideia tinha, mas a Carol e a Magda, elas nos acolheram, elas tinham um espaço para que a gente ficasse. Então, no mesmo espaço que elas tinham aqui, a gente ficou junto, e aí por isso que ela falava que ela viu o Alexandre direto. Sempre quando ela vinha trabalhar, tava o Alexandre já lá trabalhando. A luzinha acesa lá. De competia quem chegava mais cedo, se era eu ou ele. Exatamente. Será que ele tá morando aí? Tá sempre aí. E a gente tá falando de trajes de casamento, e nada melhor, né, do que falar desse casamento desses profissionais, né, que se completam, traje do noivo e traje da noiva, né? E nós vamos falar sobre a importância do dress code no cortejo, né? A famosa entrada para a cerimônia do casamento, onde entram padrinhos, pais, os noivos, aias, pajens, e é bem comum a gente ver uma disparidade uma desarmonia. A gente quer falar sobre a harmonia, né? Mas é bem comum a gente ver uma desarmonia nesse cortejo, e isso deixa as fotos, depois que é o que fica para a história, um pouco a desejar, né? Pela disparidade, às vezes, das cores, dos tecidos, da própria modelagem dessas pessoas que são a vitrine, né? O quadro principal ali da cerimônia. Claro. Então, é sobre isso que a gente vai falar. E eu quero começar, então, contigo. Como é quando uma noiva chega no teu ateliê? Como é que é a tua abordagem? Principalmente quando ela já chega com algum desejo, que a gente sabe que noiva gosta muito do Pinterest, muito mais do que Instagram, né? Para pegar essas referências. E vem com alguma referência dizendo, eu quero este modelo. Perfeito, Denise. Eu acho que a noiva chega para mim, geralmente com alguma referência, tá? De vestido, de estilo, né? Porque a gente tem que ler, na verdade, todo um conjunto, que não é só as referências dela, mas as referências de personalidade, que eu acho que é isso que eu sou muito boa para desenvolver. Eu tento ler ela, né, como persona, como ela é, qual é o estilo dela, se ela é romântica, delicada, se ela é uma noiva mais cheguei, enfim. Eu tenho que ler exatamente o que é ela e tentar retratar num vestido essa personalidade. Só que uma das coisas que eu sempre levo a desenvolver o vestido é o local, é o estilo dela, porque não adianta querer ser algo que tu não é. Não adianta tu querer comprar um vestido ou fazer um vestido sob medida com referências de outra pessoa. Aí fica aquela coisa meio fantasiada, que não tem a personalidade. Bonito é tu olhar a cliente ou a noiva e dizer, nossa, é a cara dela. E para isso a gente tem que levar tudo isso em consideração. Mas é sempre bom ter referências. Eu acho interessante também ter essa ideia do casamento, do local, mas uma das coisas que eu sempre digo, o sonho da noiva é o sonho dela. Eu não vou dizer o que não pode de uma forma qualquer, porque eu acho que ela é a noiva, ela é responsável pelo vestido dela, tem que ser a identidade dela, ela tem que fazer o que ela quiser. Eu sou dessa teoria, que o sonho não tem limite. Como é que tu vai podar uma cliente? Como é que tu vai dizer não? A não ser que tu comprove, sei lá, vou casar na igreja e vou fazer um decote muito exagerado. Eu não acho prudente, é uma igreja, existem formalidades e algumas regras, mas dizer não, comigo não rola. É a mesma coisa que chega uma noiva que é um véu grande e vai casar na praia, né? Pois é, aí eu digo o seguinte, tá, tudo bem, um véu muito longo não pode, não é catedral, gente, não pode botar uma coisa muito longa, mas vamos analisar em efeitos de foto. O sonho da noiva é ter um véu voando. Por que eu não vou realizar o sonho dela? Porque alguém disse que isso não é regra. Eu acho que as coisas têm que ser um pouco assim, tudo uma balança, né? Tudo um equilíbrio. Dizer não, né? Mas assim, tentar equilibrar
tudo isso para que ela seja realizada e feliz no dia do seu casamento. Afinal, é o vestido da vida dela, né? Exato. Meninos, e lá na alfaiataria, como é que é? Quando chega o noivo, como vocês abordam? Qual é a historinha? Não foge muito, não, do caso da noiva. Bom, a gente sempre recepciona com maior alegria todos os noivos. A gente leva para o nosso bar para tomar um café, um vinho, uma espumante, um uísque, o que ele desejar, uma cervejinha, enfim, o que ele deseja. E a gente começa a conversar. Porque a gente estuda realmente tudo para poder tentar desenvolver a melhor roupa. Onde que vai ser o local, que horas que vai ser o local, se ele tem as imagens do local para mostrar para que a gente entenda como vai ser montada a questão do cortejo. E aí a gente pergunta o que ele imaginou, o que ele pensou, se ele tem alguma ideia. Aí ele realmente usa o Pinterest para mostrar pra gente. E é aquilo como a Carol falou. Às vezes você mostra uma roupa que é bonita, mas você tem que estudar o biotipo do homem que está usando. O tom de pele, o tom de barba. E daqui a pouco não é uma roupa que combinaria com o noivo. Então a gente faz exatamente esse papel. Eu acho que deveria ser uma alta tonalidade, combina mais com você, vai dar uma imponência maior na roupa. Mas tem aquela questão, é o desejo dele, eu não posso me intrometer. Se ele deseja muito casar com a roupa, a gente faz a vontade dele. Mas a gente sempre tenta aconselhar com a melhor roupa possível. Argumentar. Porque a gente tem um nome de uma empresa em jogo. A gente quer que ele tenha todo o destaque. Ele é o noivo. Eu sempre digo para os noivos que na parte masculina eu sei que o protagonista é ele. Ele é a peça mais importante masculina. A gente sabe que tem todo aquele desejo de ver a noiva, ela é a cereja do bolo, é um momento especial. Mas tirando a noiva ali, a peça mais importante da festa é ele. Tanto que no convite é o nome dos dois. Exatamente. Alexandre, qual é a tua orientação, assim, vocês chegam a se envolver na questão do sapato, da meia, do complemento para o noivo? Sim. Eles sempre têm muita dúvida quanto a isso. E aí eu chego à conclusão, poxa, como é que as pessoas têm tanta dificuldade em se vestir? Porque realmente, se fosse fácil, tu ia ver muita gente elegante pela rua. E não é. Tem muita regra que tu tem que levar em consideração. Mas, assim, tu tendo em mente a harmonização por completo da tua indumentária, ali já é um meio caminho trilhado. Então, por exemplo, pergunta básica, que meia que eu uso para combinar com o meu terno? Então, se é um terno escuro, logo vem em mente uma meia preta, se tá com sapato preto. Mas quando são tons assim intermediários, aí que surge muita dúvida. Eles não sabem se combinam com o sapato ou com a calça. Aí vai muito da ideia que ele quer causar. Se tu combina com a calça, tu consegue alongar tua perna. E quando tu combina com o sapato, na minha opinião, tu apaga um pouco o sapato. E eu gosto de dar destaque ao sapato, porque sempre tem aquela velha máxima que a elegância começa pelos pés. Então não tem uma regra, é mais a harmonia. Na harmonia. Isso. Porque tem gente que usa meia colorida, mas fica harmônico no contexto. Ou até o estilo também, isso, né? Mais arrojado, mais moderno, enfim. Até isso. Pode... Agora um noivo mais tradicional vai errar total se colocar uma meia colorida. Sim, exatamente. Então, a pessoa tem que estar sempre, assim, não pode olhar pausadamente cada detalhe. É assim que a gente até meio que orienta o nosso cliente na questão do conjunto da obra. Que às vezes tem, assim, por se tratar de um produto artesanal, ele não é uma perfeição. Então, tem certos detalhes que tu olha, tu enxerga a imperfeição. Mas a gente fala, cara, se preocupa com o conjunto da obra, é isso que interessa. Entendeu? Porque por se tratar de um produto artesanal, ele tem imperfeições em cada canto que tu olha. Mas no conjunto da obra, tu vê uma harmonia e que condiz muito com o que foi desejado por ele. Muito bem. Carol, já que a gente está falando no cortejo, não é a noiva, realmente, como o Alex diz, é a cereja do bolo, é a principal. Mas essa composição, essa harmonia toda também é importante. Tu aborda isso também, tu faz essa orientação em relação à paleta de cores, ou a cada noiva, cada madrinha com a sua cor. A mãe tem que combinar com a outra mãe. Como é que funciona essa tua orientação? Eu acredito que isso ela já vem muito pronta para quando ela chega no nosso ateliê. Eu acredito que hoje está vindo esse layout de
tons da mesma paleta, né? Muitas noivas estão aderindo isso. Eu acho interessante para efeito de foto, como a gente comentou, a harmonia, mas eu acho que é bem um critério da noiva, o que ela sonha, o que ela quer para o casamento. Eu acho também muito complicado exigir cores também para tuas madrinhas e todas, né? Porque eu já tive festas que eu acabei desenvolvendo que não é a paleta de cor da cliente, e ela odiou fazer um vestido amarelo, entende? Então, assim... Da madrinha, que era todas as madrinhas de tons amarelo. Então, assim, tu tem que ter a sensibilidade, e a madrinha também tem que ter a sensibilidade de não questionar a noiva, foi uma decisão dela, né? Então, assim, é complicado, eu tento tento ficar, assim, um pouco mais neutra, né? E eu digo, é a vontade dela, mas o que eu acho importante é que, sim, mãe e a mãe do noivo, que tenham um bom diálogo para saber se vão todas, né, de longo, nem sempre uma vai com um vestido mais curto, ou gala, ou enfim, eu acho que elas têm que estar tudo em harmonia para realmente, né, ficar tudo dentro do mesmo padrão, dentro da mesma linha, para efeito de foto. Mas eu não tenho uma regra, toda noiva tem que estar com um tom específico. A noiva que decide, né, dentro do casamento dela, o que ela acha mais bonito para o resultado final, que é as fotos e tudo mais, né? Isso surgiu há alguns anos, né? Não era uma tendência aqui, aí veio o Pinterest, e isso é copiado dos Estados Unidos, né? Essa harmonia, os vestidos todos iguais. Das madrinhas, ou na mesma cor, ou nessa paleta, né? É uma coisa que... Mas está ficando... Aderiu, né? Aderiu. E uma coisa que eu vejo, assim, que lá fora eles desenvolvem coleções, né? Com tecidos que não são nobres, tecidos bem mais em contas para fazer vestidos todos iguais, e gera uma harmonia, tudo ok. Agora, tu aqui no sul, dependendo do nosso clima, também é difícil tu ter uma quantidade de vestidos do mesmo tom, né, para serem iguais. Então, a gente vê mais, realmente, vestidos tom sobre tom dentro de uma paleta nos casamentos, né, no cortejo da noiva hoje em dia. Certo. Alex, agora. Quando o noivo quer usar o fraque num casamento de manhã? Na verdade, para casamento de manhã é muito complicado, né? Você usar o fraque, a não ser que você esteja atendendo um noivo que é europeu, que ele já tem por cultura si só, como já atendi em vários casos também, porque o fraque normalmente ele é uma roupa mais de igreja, né? A nível de hierarquia de roupas, ela é considerada a roupa mais poderosa do mundo. Então, quando você vai fazer um casamento na igreja com fraque, o ideal, normalmente, pais também estarem com fraque, e os padrinhos também, ou de fraque ou de meio fraque. Porque aconteceu muito. Teve um tempo que se usava muito fraque e meio fraque. Era direto. Então você viu o noivo com fraque e os padrinhos tudo de terno. Isso é a desarmonia do cortejo. Total. Às vezes realmente falta orientação, porque as pessoas pegavam as referências só do fraque, mas esqueciam seus padrinhos. A questão, por exemplo, de você montar um cortejo ali com seus padrinhos, às vezes tem noivos. O importante sempre é você ver a roupa do noivo primeiro. Como que a gente vai montar a tua roupa? Até pegando aquele gancho do Alexandre do sapato que a gente estava falando, eu faço sempre assim com meus noivos. O mais importante é você decidir a tonalidade do traje e a camisa. Depois, quando a gente estiver fazendo as etapas de provas, aí a gente vai para a gravata e para o sapato ver o que combina melhor. Porque tudo numa arrancada, daqui a pouco ele coloca e não se gosta. E eu sempre digo que o melhor consultor de moda do mundo não sou eu. Não é a Carol, não é o Alexandre, é o espelho. Ele é que vai dizer se você tá bem ou não pro evento. Então esse é o maior consultor. Mas voltando ali, às vezes você pega um noivo, vamos lá, você vai fazer um traje, um azul acinzentado. Ele vai casar debaixo de uma figueira. E ele me comenta, eu dei pros padrinhos um tom de cinza. Eu sempre aconselho ele. Dê 3 tonalidades em relação ao cinza. Um intermediário, um grafite querendo um pouquinho mais escuro e talvez um chumbo. Por que eu digo isso? Porque a gente sabe que os padrinhos, cada um vai em um canto. Vai ter padrinho que já tem um traje grafite. Opa, já tenho.
Vai ter um padrinho que vai... Cara, eu tô precisando comprar mesmo. Vou comprar um traje que eu já tenho para trabalhar. Sou advogado, enfim. Vai ter aquele padrinho que se cuida bastante. Não, como eu gosto de alfaiataria, eu já vou fazer mais um traje para mim. E vai ter aquele padrinho que não tá afim de investir. Cara, eu vou alugar a minha roupa porque eu uso uma vez só e não vai ter problema. Então, sempre dê umas 3 tonalidades em relação ao grafite. Se você quer fazer, por exemplo, na igreja uma tonalidade, faz o preto. Não tem erro. O preto você pode alugar, comprar ou mandar fazer, que vai ser tudo igual. Dica de ouro, então. Essa aí, olha... O preto não tem erro. Quem for alugar, aluga. Quem for comprar, compra. Quem manda fazer, tá fazendo. Na hora da foto, numa distância entre nós aqui, vai sair tudo preto igual. Mas e o preto para dia? Tu aconselha se for para amanhã? Não. De manhã, casamentos de manhã, a gente sempre usa tonalidades mais claras. Casamentos à tarde, tonalidades intermediárias, ou quem sabe pode ser escura, e à noite sempre escuro. Mais uma dica de ouro. Alexandre, me conta, quando essa questão de dar de convite para os padrinhos a gravata igual, todas da mesma cor? Sim, porque segue essa regra do cortejo de padronização. Então, nessas cerimônias, tu tem muito essa preocupação das pessoas ficarem padronizadas. Isso que é até interessante, um serviço que ele oferta para os padrinhos, quando ele, ao longo do processo da roupa ali, que é a assessoria dele no dia de vestir o noivo e, por consequência, ele consegue padronizar o nó de gravata de todos os padrinhos que estão presentes lá. Que isso daí também é Nossa, é um mistério. É um diferencial. Isso. E tem muita gente que ganhou a gravata, mas tá, e agora? Como é que eu faço? A gente faz cada tipo de nó, cada comprimento, então a gente padroniza realmente todos os padrinhos. Eu sou um dos poucos que gosta de usar gravata no dia a dia. A gravata foi abolida já praticamente na mente de muitos homens hoje. Porque é um item que faz a pessoa se complicar. Só que nessas cerimônias eles não têm para onde fugir. É o momento da gravata. Sim, verdade. Carol, vamos pegar esse gancho aí de vestir o noivo. Depois a gente volta a falar isso contigo. Vestir a noiva. Eu acho esse serviço a cereja do bolo, né? Eu acho que toda noiva fez tanto investimento para o grande dia. E ter essa segurança de uma assessoria competente, eu acho muito importante. Nós temos esse serviço no nosso ateliê, onde eu vou estar em torno de 5 horas antes do evento, acompanhando a organização, o local, porque o que acontece? A noiva não sabe de todos os imprevistos, de tudo que pode acontecer e de quantas pessoas tem no ambiente para trabalhar. Então, tu tem que ter organização, para cumprir os horários e tudo mais. Além de vestir, não é só vestir, é a questão, a gente ficou tanto tempo juntas, né? Então, eu acho que também tem essa ligação muito forte. Esses dias até, a noiva esqueceu de pegar um carro, esqueceram dela e eu levei ela para o casamento, né? Então, eu acho que o vestir é essa sensibilidade, a gente acaba tendo, sabe, de segurar, de deixar tudo tranquilo, de não deixar a peteca cair, se tiver nervosa, eu tô lá para acalmar, se não souber o que fazer, eu vou estar lá, então eu já resolvo por tudo, porque a cerimonialista tá na festa, a cerimonialista tá em outra etapa, né, então eu tô do lado da cliente para justamente dar todo esse amparo. E uma coisa muito importante que eu sempre digo, que elas sempre dizem, eu vou me arrumar com a minha mãe, com a minha irmã. Bom, elas vão ter que sair da estética ou do hotel cheia de sacolas. Elas têm que estar na igreja, na cerimônia, antes da noiva. E quem vai arrumar a noiva? Quem vai dar todo esse suporte dela caminhar? Vestidos tem cauda, vestidos tem véus. É tudo muita coisa, né? É buquê, é muitas coisas que envolvem a noiva. Então, essa assessoria é até colocar no carro, que eu acho que assim, vale a pena. E tu te preocupa também com a questão das fotos, né? De ajudar ali aquelas fotos da colocação, enfim, aquelas primeiras fotos da noiva ali. São as mais bonitas, sempre. Por quê? Porque a noiva tá com a maquiagem impecável, fresquinha, sem nenhum comprimento. Então, assim, a noiva tá na essência plus, né, de tudo que ela podia, ela tá ali naquela hora, e um momento também para tranquilizar ela ali, para tirar as fotos, já começar a saber
como se portar durante todo esse processo. Então, eu acho muito legal a gente acompanhar esse momento das fotos e tudo mais. Muito bem. Você também tem esse serviço. Conta aí pra gente com o noivo, com os padrinhos, todo. Já foi falado um pouquinho, deu uma introdução aí, mas conta mais. Esse serviço que a gente oferta, por exemplo, os noivos eles estão muito ansiosos pelo dia. Então, às vezes, eles perguntam pra gente, quanto tempo você vai me entregar a roupa antes? Pode ser uma semana antes do evento. Só que a gente tranquiliza ele. Não tem problema você pegar a roupa um dia antes do seu evento. Porque fica melhor. Você passa ela no dia e não vai ficar guardada amassando. Só que eu entendo a ansiedade deles. Então, quando eu oferto esse serviço, eu deixo para passar no dia a roupa. Ele faz uma prova ali faltando 2, 3 dias antes. Tá tudo ok. A gente passa a roupa dele, combina o local. Aí tu mesmo que leva a roupa. Eu mesmo que levo a roupa. A gente combina onde que ele vai se vestir, o horário que começa o casamento a gente combina para eu chegar ali umas 2, 3 horas antes, para também ter aquela questão do papo descontraído com o homem. Porque ele vai estar reunido com padrinhos, vai estar, sei lá, tomando seu whiskyzinho, sua cervejinha, tomando uma água, enfim. Então a gente fica descontraindo ali, conversando com ele, até a hora de começar realmente a vestir. Na hora de vestir, eu dou indicações de quais peças ele deve começar a usar. Porque a roupa, acima de tudo, ela tem que ter comportamento. Não é você gastar um dinheirão numa roupa e não saber se comportar e rasga ela. Olha que bonito isso. E aí é muito fácil. Comportamento ao usar a roupa. Aí se rasga alguma coisa, já liga pro alfaiate. Ó, a costura é horrível. Mas tem comportamento. Roupa, acima de tudo, é comportamento. Uma roupa social, enfim. Eu sempre brinco com os noivos. Não pensa que o vestido da noiva tá confortável porque não tá. Então, a sua roupa também tem que ser bem alinhada. Então, a gente indica os itens. Cara, você começa com a meia, depois você vai colocar a calça, depois o sapato. Mas por que a meia primeiro? Porque depois que coloca a calça, ela ajuda a deslizar. Não tranca o dedo, porque muita gente coloca sem a meia, tranca o dedo e arrebenta a bainha, porque coloca rápido. Então tem todo um cuidado para colocar a roupa. Aí depois que ele faz isso, ele se levanta e coloca a camisa, porque se ele for colocar a camisa e sentar, vai amassar ela toda. Então são esses detalhes. A gente faz o nó da gravata ao vivo, enquanto os filmmakers captam as imagens. Eu não gosto de fazer toda a vestimenta, eu gosto de fazer uma brincadeira, por exemplo, na hora do nó da gravata, eu faço, mas eu sempre pego o pai do noivo e faço o pai do noivo encaixar a gravata. Depois eu ajeito ele. Coloca o colete, eu gosto de fazer o pai e o noivo se conectarem nesse dia. Que legal esse momento, né? Bem importante dessa conexão. E saem fotos lindas também. Lindas, porque também a gente faz exatamente o que a Carol orienta na questão de fotografia. Porque fotografia também tem segredo. Então é a questão a gente pega muito a cultura da mulher na hora de bater uma foto pro homem. Porque eu sempre digo, se você bater uma foto de frente, você engorda. Se você perfilar um pouquinho, você desenha toda a roupa. É só prestar atenção que as mulheres, quando elas batem foto, elas perfilam. Só que é óbvio, a mulher põe a mão na cintura, valoriza a silhueta, você não precisa fazer isso, eu digo pro homem. Só perfila um pouquinho, dobra um pouquinho o joelho, bota a mão no bolso, enfim, faz todo um estilo. A foto vai sair totalmente poderosa. Muito legal. Alexandre, estou vendo que tu tá super elegante com o lencinho, combinando com a gravata. Me conta disso, desse detalhe aí do lenço, da importância do lenço no casamento, ou se usa botonera ou um ou outro, como é Sim. aqui? É porque eu gosto, eu enxergo muito assim o vestir como um ritual. Por isso que eu sou muito adepto da gravata. Às vezes eu, com a minha experiência, erro o nó assim pela manhã quando eu vou trabalhar, mas eu gosto daquele ritual, de tu vai na frente do espelho e faz isso tudo. Mas quanto ao cerimonial, tem gente que acha um pouco carregado demais a indumentária quando tem a flor de lapela e o lenço. Na minha opinião, tu pode usar ambos, entendeu? Depende muito do perfil do cliente. Muitos não usam lenço, eles usam mais a flor de lapela que é dado pelo cerimonialista na hora do cortejo. Mas eu não enxergo como algo assim errado dele usar o lenço. E o lenço tem que combinar com a gravata, ou pode ser a gravata de uma cor, o lenço branquinho, enfim? É que pro cerimonial, geralmente as gravatas têm tons pastéis ou off-white, assim, próximo ao tom da própria camisa, que na maioria das vezes é branca. Em raros casos que o noivo usa camisa de outra cor.
Mas, nesse caso, se ele quer usar lenço, eu sempre aconselho a usar o clássico branco. E o lenço tem uma dobra, tem um estilo de colocar tipos. Ou vários estilos, assim? Tem vários tipos de dobra. Nossa, se tu for... Não dá nem pra contar no dedo. É um podcast só de lenço. Só de lenço e gravata. Tu aprenderia sobre lenço e sobre gravata, vários estilos. Mas se a pessoa quer levar o estilo assim pra vida, porque no cerimonial tu tá mais engessado na paleta de cores. Mas no dia a dia tu tem um leque infinito de cores. Eu, quando me visto, eu tenho em mente, quando combino gravata com lenço, que o lenço tem que ter um tom da gravata. Não precisa ser igual. Tem muita loja... Tem que ter um link. Tem que ter uma harmonia. Apesar de que tem gente que gosta de deixar tudo desarmônico e é o estilo da pessoa e tá tudo bem. Mas o estado de espírito, né? O lenço é um estado de espírito, de como você se sente pro dia. E o lenço, ele é exclusivamente um enfeite ou ele é... usado. Que tem o lenço do bolso de peito, que ele é mais enfeite, e tem um lenço funcional que o homem usa até no bolso da calça, que é para enxugar o excesso de oleosidade da pele. E aí é um lenço mais por a higienização. Mas o lenço mesmo que a gente conhece, que é esse aqui que eu estou usando, ele é mais estético, no meu ponto de vista. E esse lenço de secar é uma peça quase em extinção também, né? Vamos combinar que são poucos os homens que usam lenço. Sim, mas geralmente a pessoa está... em algum evento, quando tá bem trajado e, querendo ou não, passa um nervoso. Então, é uma baita ferramenta para ele ter no bolso para enxugar esse excesso de brilho que fica na testa e tudo mais. Olha só. Carol, já pegando esse gancho aí do acessório, a proporção do buquê, o estilo do buquê, durante esse processo que tu tá alinhando o vestido, é falado sobre o buquê, cor, tamanho, tipo de flor? Sim, eu sempre aconselho, a gente conversa muito, né? Então, são algumas provas e tudo mais. Eu sempre digo quais são as referências para ela buscar uma flor. Primeiro, às vezes ela quer fazer uma homenagem ao noivo. Ah, meu noivo me deu uma orquídea rosa, a minha primeira flor, eu quero homenageá-lo com as flores que ele já me presenteou. Então, a gente tenta desenvolver dentro do nosso link ali de atendimento e tudo, qual é a proporção do buquê melhor para cada noiva, né? Não posso usar um buquê cascata, um buquê muito grande para uma noiva pequena, mignon, com vestido volumoso, enfim. Então, a gente sempre aconselha dentro das proporções, mas eu sempre indico: usa a flor que para ti tem sentimento, né? Porque as flores são lindas, não tem uma preferência, ao meu ver, para indicar. Eu acho que a cor também tem que ser da paleta de cores que te valoriza. O buquê é importantíssimo para enfeitar a noiva, porque são as flores que são as únicas cores, vamos dizer, que vai realmente realçar a beleza dela. Então, a gente indica a sua cor preferida, né? Mesmo que minha decoração é vermelha e o buquê dos meus sonhos é amarelo. Realmente, para num link com decoração e tudo, realmente fica muito pesado. Então, vamos harmonizar. Então, coloca um off-white, um branco, mesmo com a tua decoração vermelha, vamos dizer, né? Com flores mais vibrantes, marsala. Então, a gente sempre, sim, gosta de dar toda essa orientação. As organizadoras sempre falam, né, na hora dessa dúvida do buquê, explicando para a noiva que o buquê é a joia da noiva, uma das joias da noiva, claro, né? E ele tem que representá-la e e de preferência nunca combinar com a decoração. Ele é um item exclusivo, né? É uma peça única, diferenciada ali, né? Então... A gente recebe muita pergunta sobre o relógio, na parte masculina. Então conta aí para nós sobre o relógio. Às vezes relógio é correntinha, alguma coisa? É mais a questão do relógio, porque... O relógio que aparece. Isso. Às vezes o noivo me pergunta porque já ouviu falar que não se usa relógio para não ver atraso de noiva, enfim... Mito. É mito. Eu aprendi o seguinte, o relógio, ele é uma joia que o homem injeta dinheiro. O homem injeta dinheiro no relógio. Então, a questão de atraso da noiva, hoje em dia, se você pergunta para qualquer homem, por mais que ele esteja com o relógio no pulso, que horas são, ele pega o celular e olha. Já é instintivo da gente. Sim. A gente já tem esse instinto de pegar o celular na hora. Sim. Então, ele é uma joia, assim como uma botadura,
Assim como daqui a pouco um anel, daqui a pouco um noivo que usa um brinco, mas brinco é uma coisa mais da mulher mesmo, mas às vezes tem alguns homens que são estilosos e usam seu brinco. Então é uma joia que ele quer mostrar para os outros. O homem tem esse prazer de mostrar essa joia. Então eu sempre aconselho, quem gosta de relógio, usa relógio. E ele não atrapalha aqui na... Não, porque como você faz a camisa sob medida para o noivo, a parte do relógio sempre tem uma circunferência maior. Olha, então ela não tranca. Interessante aí, olha, gente. Você faz a medida dos dois punhos. Nunca pensei nisso. Esse é o problema da camisa pronta. A camisa pronta, ela tranca. Mas a camisa, quando você faz ela sob medida, os dois punhos, eles têm uma medida. O punho esquerdo, normalmente a gente vai o relógio uma medida maior e o punho direito menor. Nunca pensei nisso, olha Principalmente só. se for com abotoadura, porque aí tu não tem a opção de ajuste. Então, era a pergunta que eu ia te fazer, sobre as abotoaduras. Sim. Conta mais. Assim como o relógio. É porque quando se trata de indumentária, de formalidade e elegância, o homem não tem muita joia, entendeu? Ele tem seu terno, que, é a cereja do bolo, mas a joia, os acessórios que ele usa com o terno, para não perder a elegância, é que tu tem que ficar também muito atento a tu não ficar extravagante. Então, no mundo da alfaiataria, as joias que tu pode usar sem ficar extravagante, ficar muito elegante, seria a abotoadura e o relógio. E alguns, assim, mais excêntricos usam o anel... De minco. Que é o pink ring, que chamam no termo em inglês. E tem também os prendedores de gravata. E prendedor de gravata, ele é indicado ou é, assim, opcional? É um acessório opcional, mas... E se o noivo usa, todo o cortejo usa? Não. Porque, por incrível que pareça, o uso do colete, ele seria um prendedor de gravata, assim, olhando a parte, assim, mais funcional dele. Como caiu em desuso o colete e as pessoas tinham muito problema com a gravata, que não parava quieta, e inventaram os prendedores de gravata. Mas, querendo ou não, olha como colete... a gente tem assunto. O colete muita gente pergunta. Agora. O colete muita gente pergunta. Alonso, se o meu pai usa colete, o pai da noiva precisa usar colete também? Tem que usar. Tem que usar, porque... Mas o noivo não está usando. Não, o noivo tem que usar. Eu indico praticamente sempre o colete, a não ser que vá ser um casamento na praia. Então, daqui a pouco... Eu gosto muito, às vezes, dependendo do evento que eu vou, eu deixo de usar um bom paletó, mas jamais um bom colete. Eu acho que o colete é uma peça totalmente diferenciada e dá toda a elegância da roupa. Então, por exemplo, o noivo montou seu terno. O pai dele vai usar um terno com colete. Automaticamente o pai da noiva também precisa usar. Os padrinhos. Não, os padrinhos não precisam usar. Daqui a pouco tem um padrinho que quer usar. A gente pede que não use... Para ficar harmônico o cortejo, que é o que a gente está falando aqui. Ele tenta ser destaque na frente dos outros, entendeu? Então a gente tem que... Olha só, tá chegando aquele nosso momento, café... Tava salivando já tava vendo ela, tava salivando. Então, no nosso podcast tem sempre uma paradinha para um cafezinho, para a gente repor aqui as energias e continuar o papo. E é um momento que a gente... Depois nós retomamos Claro. aí. E é um momento que a gente faz a nossa publi. E hoje a nossa publi é sobre o Podfestas, que é esse projeto que está acontecendo aí. Nós estamos já na 2ª temporada, trazendo nomes bem importantes do Sul aqui, mas ele tem uma abrangência nacional e internacional, porque a gente tem fãs lá no Portugal e nos Estados Unidos já nos acompanhando. Isso é muito bom, né? Coisa boa. A gente está... Já estamos nesse nível? Já estamos nesse nível. Isso! Vamos montar uma alfaiataria em Portugal. Vamos lá. A Cris acabou de chegar de lá, a Adri está por lá, trazendo novidades também e... A gente tá... eu mandei um beijo pra ela hoje. Stories. Aí. Então, gente, o Podfestas é esse nosso projeto, né, que já estava engavetado há um tempinho, a gente tirou da gaveta, botamos em prática, estamos bem felizes com o resultado e com o apoio de quem está chegando até nós, né, para mostrar os bastidores dos eventos, né, que normalmente a gente tem a figura só na hora de atender. Sim. E os próprios colegas se conhecendo mais, fazendo conexões aqui. Então, a gente está bem feliz com esse momento aí. E vou pedir, então, que nos acompanhem no YouTube
E no YouTube, que siga o canal, ative lá o sininho. E no Spotify... Se inscreve, dá like. Isso, dá like. E no Spotify também, siga o perfil e pode salvar o episódio e escutar a qualquer hora. Então, né? Isso é bem importante. E também seguir a nossa rede social, festamorfose.oficial, que lá estão os cortes desse nosso papo aí e mais conteúdo que a gente faz com muito amor para... Boa. Então, bora lá no nosso cafezinho e... Vocês já tomaram? Não, né? Fiquei falando, agora vou bebericar aqui. Agora é o teu momento. Então, Alex, antes de a gente ir para os causos, termina aí essa história que estava falando que eu interrompi. Mas é esse detalhe mesmo do colete, para que você monte um altar bem harmônico, tem que ter muita conversa com o noivo. E principalmente, questão dos padrinhos, dos pais, são as melhores pessoas que eles quiseram pro lado deles. Então eles têm a liberdade de conversar e explicar como que eles querem montar um altar. Eu tava vendo até a Carol falar ali da paleta de cor das madrinhas. Ela tem total liberdade de conversar com as madrinhas e as madrinhas entenderem. É o momento dela, tranquilo, a gente vai usar o que você pede, a gente respeita, é por você. Alexandre, perfume do noivo. É alguma coisa que vocês se envolvem, tipo, colocar o perfume antes ou depois, manchar a gola? A gente sempre aconselha colocar antes de colocar a camisa. Porque... dependendo da composição do perfume, ele pode manchar a camisa. Tem perfumes à base de óleo, às vezes pode ficar mancha de óleo. E depende também da distância que ele aplica. Antes de começar a parte de vestimenta, quando eu assessoro o noivo, eu digo para ele, tudo que tiver que fazer, pentear o cabelo, passar desodorante, perfume, creme, agora é o momento. Não pode ser depois. Exatamente para não manchar. Assim como a gente estava conversando das questões de regras de etiqueta, comportamento, eu sempre indico os noivos a nunca abraçar as mulheres na hora do evento. Porque tem a maquiagem. Exato. E se pegar a maquiagem, não tem mais o que fazer. Infelizmente. Fica tudo carimbado aqui. Isso acontece direto em casamentos, então, por falta de orientação. Olha só quanta importância, quanta coisa a gente já falou em pouco tempo aqui de dicas preciosas e da importância de ter um profissional capacitado, né, para esse momento, para o acompanhamento e não ir lá pegar A gente brinca aqui, a gente tem poucas horas normalmente num podcast, 1 hora, passa um pouquinho mais. Às vezes a noiva me pergunta quanto tempo vocês precisam para conversar com o noivo. Tranquilamente, entre 2 horas a 2 horas e meia. Na primeira conversa. Na primeira conversa. É muita coisa para se passar. Então, imagina. E depois é um processo. E isso eu ia perguntar para a Carol. Qual é a data, o tempo ideal para buscar o estilista para fazer o vestido? E quanto tempo, quantas provas isso ao longo do processo acontece? Perfeito. Denise, eu trabalho no mínimo 6 meses, tá? De antecedência para ter uma prova por mês. Por que eu gosto de uma prova até a data do casamento? Para a noiva estar realmente 100% segura. O vestido vai ficar pronto na 3ª prova já, praticamente pronta, né? Claro que detalhes de costura, bordado, fica para depois, né? É um longo processo, porque não é feito vestido do dia para a noite. São muitas horas de trabalho manual, como a Alexandre estava explicando. Nossa roupa é toda feita à mão. Nós temos todo um processo, então demora um pouquinho, né, para a confecção. Então, a gente pede em torno de 6 meses no mínimo, até a última prova, na semana. Não abro mão, porque a noiva tem um grande problema. A gente sabe, quem trabalha com casamento, as noivas emagrecem muito. Então, não adianta querer entregar com 30 dias de antecedência, a não ser que ela assine um termo que eu entreguei, está perfeito, e depois não vai dar para... Porque eu sei da dificuldade que a noiva tem de confiar, de dizer, olha, eu vou te entregar, mas tu vai provar para o vestido ficar 100% alinhado. E fazendo uma dica aqui no que a gente estava conversando sobre o perfume, a gente também faz essas dicas, né? Como a noiva deve passar o perfume? O que acontece? Hoje em dia as maquiagens estão com uma tecnologia muito grande, HD e tudo mais. O perfume da noiva não deve ser colocado na pele.
Em hipótese alguma, é no cabelo e no véu. Por quê? Gente, outra dica. Não, nós temos várias dicas de milhões aqui. É dica e é valiosíssima. Porque o que acontece? Hoje, as maquiagens com perfume, ela realmente marca e não sai. Então, as maquiagens são feitas no colo da noiva. Então, assim, a gente sempre ensina a usar o perfume da maneira correta, a forma de colocar no véu, porque realmente... Outra dica que a gente dá muito importante é como a mulher deve abraçar as pessoas, que é sempre colocando a barreira, barreira, porque o que olha acontece? Dessa forma, para quem está só escutando no Spotify, com as mãos, beijinhos suaves laterais e com as mãos espalmadas, quase que afastando a pessoa. Exatamente, porque a noiva é a cereja do bolo, o noivo. Então, assim, ó, eu sei que é o momento máximo de alegria, de felicidade. A gente quer abraçar todo mundo. Mas, gente, a gente não pode, porque vestido branco não tem o que fazer. Não adianta querer dizer que tu vai pegar um lencinho e vai limpar. Não adianta dizer que vai limpar a camisa. Não funciona. Então, a gente tem que ter uma barreira para proteção, para o cortejo, para a noiva ficar feliz. Porque se algo acontece antecedente ao casamento, a noiva estraga toda a harmonia do que a gente está falando. Ela vai casar triste, ela vai ficar infeliz, a gente não pode. Então, assim, às vezes eu até me torno uma pessoa muito rígida na tarde da noiva, porque eu não gosto de estar com muitas madrinhas, eu não gosto de muita gente. Isso é uma orientação que tu dá dentro do processo, né? Durante o processo. Eu até costumo dizer, desculpa, Carol, pegando só o gancho que tu tá falando que é correto, eu costumo dizer, assim como eu falei da questão de fotografia, que a gente pega muito da cultura da mulher, que já nasceu de berço, saber se posicionar perante uma câmera, nessas horas a gente precisa pegar muito da cultura europeia. Porque o brasileiro, ele é um povo caloroso, ele gosta de abraçar. E o europeu não, ele é mais comportado. Até para a hora das fotografias, nunca se abraça. Mas desculpa, quis pegar esse gancho porque eu falo isso muito. Ótimo. Então, assim, eu gosto de dar essa dica de tentar tratar a noiva como um ser intocável até a hora da cerimônia. Para que tudo aconteça em harmonia nesse cortejo. Gente, assim, ó, eu vou dizer, a gente já está indo para a parte final, porque essa horinha passa muito rápido, e a gente vai entrar agora no quadro que é os causos por trás dos bastidores. E aí eu vou pedir para cada um contar uma historinha, de preferência que algum profissional de evento tenha salvo ou vocês, né, salvo essa situação. Conta aí, vamos começar por fazer aqui a rodinha. Não, a questão até que o Alexandre estava falando lembrei agora sobre a questão do lenço com a flor. Teve um noivo que eu fiz a roupa dele, né, de casamento, e fui vestir ele casava em Ipanema, não lembro qual era o espaço ali na beira do lago de Ipanema, e na hora ele estava dentro do camarim tudo, e chegou a menina organizadora e falou... Ela usou as palavras, vamos colocar a lapela na roupa. Só que é flor de lapela, não é lapela que se fala. A lapela é esse detalhe da roupa, isso é uma lapela. Então ela falou, vamos colocar a lapela da tua roupa, mas eu fico quieta, eu não me intrometo. E ela colocou a flor no bolso do noivo. Ela colocou encostado. Até então eu fiquei quieto. Quando ela saiu, eu disse pro noivo, cara, tu me perdoa, mas eu não posso deixar isso acontecer. Eu tirei a flor, coloquei na lapela certinho, como deveria ser encaixado, e falei, cara, isso é uma roupa que tem a minha assinatura, eu não posso fazer isso, desculpa. Mas isso acontece muito mesmo. Mas tu salvou. Graças a Deus eu estava lá para ajudar ele nesse dia. Que bom. Conta, eu, assim, como eu sou mais produção, parte de fábrica, não tive nenhum... perrengue. Nenhum perrengue. Mas foi interessante uma vez uma história que ele me contou do outro lugar que ele trabalhou, que teve um detalhe na lapela de uma roupa que eles iam entregar, que só foi visto, assim, faltando o quê? 5 minutos para entregar a roupa. E aí, o ex-patrão dele falou, pô, e olha que essa roupa passa na mão de 50 pessoas e ninguém viu isso. Foi em São Paulo. E aí, conseguiram reverter? Na hora conseguiram arrancar. Que é um detalhe que tu põe atrás desse caseado para prender o Intertela, Não, na verdade, o que acontece? O caule da flor da lapela aqui essa lapela que colocaram na frente. Essa lapela que às vezes é muito estética, tem gente que abre ela
Porque assim, historicamente, a casa. Porque historicamente a flor é colocada por dentro da casa. E aí ele colocava tipo amarrava com a linha assim. É que atrás tem uma hastezinha que tu prende o caule da flor. Que tem um buraco que tu passa, e aqui atrás tem uma cordinha que tu passa o caule da flor. E aí essa cordinha colocaram aqui na frente. Entendeu? Pequeno detalhe. E eu observei na hora, eu falei... Depois de 50 pessoas, mas que bom. Aí teve que chegar lá no final da linha. Da produção. Lá na entrega pra... 5 minutos antes, mas deu tempo. Que bom. Eu acho que resolveu. Deu. A gente subiu lá. Resolveu. Carol, conta aí uma história. Nossa, tem São muitas tantas, histórias. né? Eu imagino. São muitas. Eu acho que a principal, assim, que eu adoro algo, assim, que seja muito... desafio, tá? Então, assim, chegou uma cliente no domingo de manhã, às 7 da manhã, me ligou que ela esqueceu o vestido, no caso dela era de festa, no Rio de Janeiro. Não tinha o que fazer. E ela era uma convidada? Ela era a mãe do noivo. Nossa. E nós arrumamos um vestido lindo, maravilhoso, que ficou perfeito nela. Tipo toque, em 3 horas. Foi fada madrinha. Em 3 horas, adoro. A gente é isso, né? Eu acho que a nossa profissão, quem trabalha com noiva, se não for relacionado à fada madrinha, tá fazendo alguma coisa errada. E eu acho que esse é o nosso diferencial, né? Assim, porque a gente faz muito por elas, né? Então, eu acho que esse é o elogio perfeito para todas as pessoas que realmente trabalham e amam o que fazem, né? Que é trabalhar com casamento. Olha isso. Já pensou, mas esqueceu o vestido, gente. É que isso é uma questão também de cultura, né? Porque isso acontece no lado masculino direto. De esquecer a roupa? De precisa de uma roupa com urgência. Mas eu ainda acho que o masculino deve ser mais fácil de resolver. Alguns detalhes, sim. Mas um vestido cair, né, num corpo certinho, assim. Deus. É Deus. Mas essa noiva estava abençoada, então, também, sim, né? Merecedora de uma solução, com certeza. Porque tem isso, né? Já vou aproveitar agora, aproveitando o gancho. As pessoas podem ser merecedoras porque levam esse processo também numa harmonia pela boa escolha dos profissionais que estão fazendo, né? Sabe que estão em boas mãos e consegue ser tranquila e ter uma troca. E aí isso reverbera. Você recebe isso de novo, né? Agora imagina se é uma noiva super estressada que briga, que xinga, assim. Essa solução não vem. Não fica leve, né, Denise? E a gente sabe que é claro que a expectativa da noiva sempre é muito alta, a gente tá para realmente atingir e fazer além, que eu acho que o trabalho de quem faz casamento é isso. Só que realmente tem que ser uma jornada leve, tem que ser prazeroso para ambos, né? Não só para quem está contratando, mas para quem está desenvolvendo, né? Então é uma questão de respeito também com o profissional, né? E o que eu vejo muito assim que acontece. Até essa semana eu estava num aniversário de 15 anos e uma das cerimonialistas estava contando que passou assim por muitos problemas assim com o nervosismo de uma menina que fez 15 anos também. E era exatamente isso, o respeito, sabe? Passou dos limites, sabe? Quando não se torna tão prazeroso, até para quem está desenvolvendo o produto, acaba perdendo. Isso é uma rede, né? Vai passando até lá o final do evento, que aí a gente não está falando mais na harmonia do cortejo, mas está falando na harmonia do evento. Do evento, porque a energia da noiva vai comandar tudo. Se a noiva é feliz, uma noiva querida, uma noiva com amor e tá casando por amor e tá nessa energia boa, todos os profissionais fluem. Claro. Se não tá, parece que vai tudo por água abaixo, sabe? Aí não se torna algo tão extraordinário, porque uma festa, eu acredito que não é só uma celebração de festa, né? É um propósito de vida, é uma nova família se formando. Então, eu acredito que quando tu
tu une esse propósito dentro de um ambiente, de uma energia boa, gente, só tem que ser bom. Com certeza. Sensacional, são festas inesquecíveis, né? Com certeza. Eu até não queria, até a gente retomar um pouquinho ao tempo atrás que a gente estava falando, tu falou um assunto que é muito importante com a Carol, e eu acredito que assim como homens, não digo nem homens, talvez mais mulheres do que homens, devem estar também se perguntando ou mandando mensagens no podcast, quanto tempo para ver a roupa do noivo. A gente falou da noiva, que é muito importante. E eu recebo essa pergunta com muita frequência também. Porque a roupa do noivo, você trabalha com diversos tipos de tecidos. Existem tecidos que são pronta entrega, existem tecidos que vêm de fora. Ou vem da Itália, ou vem da Inglaterra, ou vem da França, ou vem da Bélgica. Então, eu sempre indico para todos os noivos que o ideal de ver a roupa é pelo menos uns 4 meses antes. Porque você vai passar também por um bom processo de provas, dá tempo de você escolher tecidos que venham de fora, porque eles demoram normalmente entre 20 a 25 dias para chegar no Brasil. E essa peça, agora eu fiquei curiosa, é pedido por peça? Por peça. Sim, metragem exclusiva. Metragem exclusiva para aquele... Exclusiva, então tem que tomar muito cuidado. Às vezes, querendo ou não, uma peça pode trancar na receita, demorar um pouquinho mais para sair. Então, quanto antes o noivo for, melhor para ele. Ele tem mais opções. A gente, graças a Deus, está com muitos noivos para abril já. Que já fecharam para abril do ano que vem. Que bom, melhor ainda, né? O que eles fizeram, que eu disse para eles? Garantam a matéria-prima. É o que mais está em falta no mercado hoje em dia, é a matéria-prima. Porque depois que voltou a pandemia... A mão de obra está com vocês aí. A mão de obra está com a gente na fábrica. Então, se a gente tiver que vir dos domingos, como a Carol brincava com o Alexandre na disputa, a gente vai vir os domingos para trabalhar. Se tiver que vir à noite, vira à noite. Não tem problema. A equipe, assim, a nossa equipe, ela nos ajuda muito. Muito, muito, muito. Então, quando a gente pede uma gentileza de ficar a mais, eles ficam. É que a gente tem, para nós, assim, a noiva e o noivo são seres sagrados, né? Exatamente. O compromisso que o fornecedor tem com esse episódio importante da vida das pessoas é muito comprometedor, né? Essas pessoas que trabalham com isso eu digo que são pessoas anormais até, né? Que a gente é diferente. Eu assim. tive um noivo ano passado, que já é um cliente, que eu já tinha a modelagem dele e tudo, um médico cirurgião, a gente foi no casamento como convidado, ele casava dia 17 de setembro. Eu chamei ele para ver o tecido dele em fevereiro. Olha. Cara, venha ver em fevereiro. O que acontece quando a gente encomendou o tecido? Era até um Hermenegilzenha, que é um tecido muito nobre, um dos mais poderosos do mundo. Aconteceu a guerra, aquela guerra lá da Rússia com a Ucrânia. Isso aconteceu com que a Zenha se trancasse de uma maneira que ela ficou mais de 90 dias sem dar satisfação para os seus fornecedores. Nossa. O tecido veio chegar em minhas mãos dia 27 de julho. Olha, se eu não falo isso pro cara. Lá em fevereiro. Então, não era aquela roupa que ele ia casar, com certeza. Não brinquem com período, porque sob medida não tem nada a ver com roupa pronta. Os homens são acostumados com roupa pronta. Então eles acham que eles vão ver ali faltando um mês pro casamento e vai achar a roupa certa. Gente, acabou. Ah, que pena. Ai, É um papo muito rápido, né? A gente tinha mais coisa. Eu tinha um caos junto com o Alonso pra contar. Bom, vai ter pode que voltar. hein? Não dá tempo não mais. Dá, puxa. Mas tu vai voltar aqui e nós dois vamos contar. Vamos contar. Tem participação da Cris também. Boa. Nesse caso, a gente vai contar de novo. Quem foi? Com quem que foi? Com quem que foi? Meu filho. Cezinha, beijo. Beijo, Cezinha. Tamo junto. Gente, agora sim, vou pedir pra vocês que cada um começa. Carol, olha lá para aquela câmera e dá o teu tchauzinho, teu recadinho final. Perfeito. Bom, gostaria de convidá-las a conhecer o nosso novo ateliê, que está situado na cidade de Gravataí, onde a gente saiu de Porto Alegre, fomos para um ateliê novo, lindo, todo feito, muito pensado para a noiva. Então, espero podê-la atendê-la, né, no nosso novo ateliê, que está lindo, e eu espero vocês lá. E obrigada pela oportunidade, meninas, por terem lembrado da gente. Aquela câmera lá, dá o recado. Bom, nós convidamos os noivos a vir conhecer o nosso espaço, que fica no bairro Moinhos de Vento, na rua Barão de Santo Ângelo, número 174. Venham conhecer, tomar um café com a gente. Vai ser um papo super gostoso. É demorado? É demorado, mas você vai sair satisfeito porque a gente não vende apenas uma roupa, a gente vende uma experiência. Isso é muito importante. Não se trata de roupa sob medida apenas.
Muito bem. E segue a nossa página do Instagram, @Alonso_alfaiataria. Muito bem. Quer dar um recadinho final? Não. Tu já tá, o sócio já assinou. Tô incluso. E tem direito ao tour na fábrica pra conhecer o Alexandre. Olha! A gente leva muito na fábrica eles pra conhecer, muito pra conhecer a equipe trabalhando. Que legal. E eu quero agradecer, então, os nossos convidados, a você pela audiência e esperando estar junto de novo no próximo episódio. Obrigada, gente. Muito obrigado. Nós que agradecemos. Sempre muito obrigada. o carinho de vocês com a gente. E aquilo que eu falei no início, quando a gente se encontrou. Não podia ter sido com pessoa melhor do que a Carol junto do nosso lado. Que bom! É a pessoa mais especial que a gente tem na nossa Até a próxima, então.